Acontece o seguinte, uma vez que a pessoa rejeita, ela abre-se a suspeita, vamos dizer assim, não... Abre um precedente, tipo assim, se não quer, se não tem culpa, aí ela colabora, né? Se ela não tem culpa, quem não deve não teme, né? Quem não deve não teme. Se ela não quer colaborar, qual é o motivo dela querer atrapalhar o processo de investigação? Agora me explica uma coisa, até mesmo a doutora Célia está aqui, se ela quiser falar, esse livro dela é bem oportuno, porque as pessoas não confiam em Deus. Eu acredito que a ausência de Deus leva as pessoas a fatos tão violentos, né? Porque não se provou nada ainda, não houve uma confissão. E provavelmente, é muito difícil, né, haver uma confissão, igual o caso do Nardoni. Não houve confissão, né? Aí eu te pergunto o seguinte, por que as pessoas estão chegando a um patamar de violência tão desenfreado, tão exorbitante? Eu vejo os jogadores de futebol, por exemplo, têm tido muitos casos, reincidências, problemas com os jogadores. Não seria falta de estrutura familiar, falta de educação, não seria o fato das próprias escolas de futebol, quando começam os clubes, terem como os jogadores, desde criança, estudarem, porque eu acredito que a educação é tudo em um país, é estrutura, porque muitos já não têm uma família direito, né? O caso do Bruno aqui, essa coisa toda. A gente não está fazendo apologia nem defesa a ninguém, nós estamos comentando fatos para que, da mesma forma, né, essa moça, a Elisa, ela quem dera pudesse ela aparecer, estar viva e tal, mas contudo, essa riqueza nesse depoimento desse menor que está lá no Rio de Janeiro, parece que é primo do Bruno, a riqueza de detalhes do depoimento dele, só se ele for um grande contador de histórias para enriquecer tantos fatos. Por que você acha, Célia, assim, que a violência está aumentando tanto? Olha, Peter, eu falo assim que lá em Mateus 24, a gente lê que no final dos tempos o amor iria se esfriar. Por causa de quê? Por causa da iniquidade, por causa do pecado. Isso aí que você falou, eu acho que é fundamental. Você pega aí um Bruno, você pega aí uma Elisa, você volta atrás na vida deles e olha de onde que eles vieram. Abandonados pelos pais. Sabe, então muitas vezes, é igual, nós não estamos aqui para defender, nem fazer apologia de nada, mas você pega a história de uma menina, dessa Elisa. A menina foi abandonada pela mãe cedo, o pai condenado que estuprou, né, uma criança de 10 anos. Parece que irmão, né, irmão dela, parte de pai, não sei. E isso conduziu a menina a sair de casa, entra no mundo, infelizmente a gente sabe que o mundo hoje não existe amor, Peter. Por isso que eu sempre falo que religião não muda nem transforma a vida de ninguém. Porque quando a gente realmente conhece Jesus, você entende o que é esse amor. Porque quando você tem o amor de Jesus, você ama aquele que não é amável. Não é verdade? Você dá o seu tempo, você dá a sua vida para aquela pessoa que ninguém, assim, dá nada por ela. E isso é que eu acho que realmente está fazendo diferença. Eu, na minha opinião, sabe, assim, eu creio que a ausência de Deus dentro é o pior, lá, né? Eu acho que é a consequência de o que mais dá oportunidade que tem acontecido nesse mundo, porque a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós estamos vivendo num mundo completamente uma pessoa sem com sabedoria não faria isso, porque, por exemplo, é uma coisa que envolveu várias pessoas, então quer dizer, uma carreira. O pior é que é uma carreira destruída, a vida perdida é o pior de tudo. Uma vida perdida nada recupera. Mas a carreira destruída e o tanto de jovens, de crianças que se espelhavam, né, nesse atleta, e nesses atletas que estão se envolvendo nisso, o Adriano com aqueles problemas todos, o chamado de imperador, né, o Wagner Love e outros tantos também, e de repente se você vê manchetes estampadas, e essas notícias não estão passando no Jornal da Noite só, eles passam nos jornais repetidamente durante o dia, e as crianças têm acesso a isso, as crianças estão vendo isso, crianças que tinham uma camisa do Bruno, hoje o pai não vai deixar usar mais. Isso é uma coisa muito triste para o esporte. Todavia, não seria o fato também desses jogadores terem uma forma de estudar, porque tem tempo, né? Um jogador que o clube já está vendo que ele joga bem desde pequeno, igual o Ronaldinho Gaúcho, porque os jogadores é o seguinte, eles estão virando alguns, né? A gente vê o Kaká, que é um exemplo no mundo inteiro,
né? Inclusive até religiosamente eles falam, né, de religião na mídia. A gente sabe que ele tem Deus na sua própria vida. Ele acabou de soltar um filme agora, investiu, dirigiu, fez um filme para evangelizar. É um jogador exemplar, né? Um jogador exemplar em todos os pontos. E todos os homens têm, mas é um jogador exemplar que não frequenta festas, que é anti-atleta, o cara beber, ficar até de madrugada, não dormir. Então as crianças, né, acabam seguindo isso que os seus ídolos, entre aspas, fazem. Não seria uma educação dentro da própria escola? O menino chegou ali para, olha, você vai jogar, mas só se você estudar, que tenham como estudar. Não seria implantar isso nos clubes de futebol também? Educação? Seria também, mas veja bem, não é questão só a questão dos jogadores, por eles terem uma educação precária, por eles terem também, virem de lares mais humildes e terem uma estrutura familiar defasada, isso faz com que eles exponham para a sociedade, por eles serem famosos, exponham para a sociedade um problema que é brasileiro, um problema social. Porque é um problema que no mundo inteiro, mas mais no Brasil. Hoje, a estatística prova que em cada 100 mil habitantes nós temos uma violência contra as mulheres de 4,2. É um nível muito acima da média internacional. Então nós temos um problema que é um problema de violência contra a mulher. Você acha que isso é cultural, que vem do machismo? Do machismo do brasileiro? Vem do machismo, eu acredito que vem inclusive da época da ditadura, uma influência que vem da ditadura, daquela coisa de impor, da imposição, da ideia. Todos os países tiveram seus momentos ruins, né? A Alemanha, o nazismo, a Europa, o nazismo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, vários momentos ditatoriais na história de todo mundo, várias carnificinas, o Holocausto foi terrível, o Apartheid na África, e nós tivemos aqui no Brasil a ditadura que influenciou consideravelmente, que é a pior herança que nós temos, né? Exatamente, que existe aquele medo da autoridade, aquela questão da família, onde que da coerção, né? Do poder coercitivo. Do poder coercitivo, isso tudo resquícios que sobram ainda, influenciam nossa sociedade. Nós estamos falando do goleiro Bruno aqui, mas nós esquecemos que até bem pouco tempo teve aquela cabeleireira que foi assassinada brutalmente. Há pouco outro tempo atrás, que nós influenciamos a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Comissão de Direitos Humanos da OEA condenou o Brasil por conta da agressão que ocorreu com uma mulher aqui no Brasil. Então nós temos uma violência. O Bruno é só porque ele é conhecido, porque isso acontece toda hora, todo momento, e vai afora, né? Nós tivemos vários casos de rapazes que mataram as namoradas que não queriam voltar ao namoro, e inclusive pularam de cima de faculdade, aconteceu vários casos, e que não deu tanto ibope porque não eram pessoas tão conhecidas de tanta projeção, né? Exatamente. E o que acontece com o Bruno é trazer à tona esse fato para discutirmos a questão da violência da mulher, que é muito contra a mulher, que é muito alta. Vocês não acham, vocês que são advogados, não acham que também a imprensa explora tanto o lado ruim das coisas quanto acontece, principalmente quando envolve personalidades? O Mel Gibson teve agora um envolvimento de que ele fez uma declaração, a moça gravou ele brigando com ela pelo telefone e soltou essa declaração pela internet, né? E aí só passa a parte que o Mel Gibson fica exaltado. Então ele acaba entrando numa errada, falando de discriminação racial e brigando com a moça. Enfim, eu não vou repetir aqui porque eu não acho nem que vale a pena o que ele falou. Um ator hollywoodiano e de repente a ausência de Deus mais uma vez na vida da pessoa, né? Ele acabou fazendo um filme que foi A Paixão de Cristo, dirigindo, passou até a um lado muito bom, né? Começou a ler os evangelhos e tudo, e de repente essa declaração tão errada, né? Até de fundo, de discriminação racial. Vocês não acham que a imprensa, da mesma forma que divulga tão massivamente esses assassinatos, ela não poderia também ter um outro lado, mostrar soluções também, mostrar uma educação, fazer campanhas contra a violência? Com certeza, mas uma coisa muito importante é esse tema estar em evidência. Ou seja, a questão da violência... Que atrai as autoridades, atrai o povo a se posicionar. Se pensar em uma solução para um problema que já existe há muito tempo, mas que as pessoas têm que parar para pensar. Quando as pessoas falam de direitos humanos, elas costumam falar que é só para defender bandido, mas não é. É para defender, por exemplo, a violência contra a mulher, que é muito alta na sociedade. Então, a maioria dessas mulheres apresentaram queixas antes, né, e não foi muito valorizada. A Lei Maria da Penha parece que está na penha ainda, né? Uma coisa não funciona tanto como deveria funcionar, né? Mas se for colocado em prática, começa a funcionar de forma... Mas eu falo na prática, a lei é maravilhosa.
Mas na prática não, mesmo. A lei ela até é muito questionada em muitos detalhes, mas fora isso, o fato de existir essa lei já ajuda bastante. Pois é, eu falo maravilhoso por esse ponto. Já existir a lei, já ajuda bastante, exatamente. E permite uma atitude concreta para tentar evitar isso. Agora, a primeira atitude deve ser a consciência da própria mulher, que deve ter consciência de sair desse estado onde ela está. Porque muitas vezes eu atendi casos de violências contra a mulher, onde a mulher ela não consegue sair do relacionamento, ela se mantém presa ao agressor e ela não consegue pedir uma separação. Ameaças, né? Não estou falando de caso, aquele ou aquele, mas ameaças de ambas as partes, chantagens. Essas coisas acabam, eu acho que isso teria que parar na polícia, no aconselhamento, para que se evitasse chegar a esse ponto, né? O aconselhamento, você falou muito bem, o aconselhamento de um psicólogo para atender e para dar apoio a essas mulheres seria um caminho adequado justamente para tentar diminuir. Porque vê a hora que a polícia entra, a hora que a polícia não entra, porque a chantagem do lado com a ameaça do outro acaba gerando isso, né? O caso da advogada lá, quer dizer, o rapaz não ficou com ela, mas também não deixou ela